2, letra E. Não sei se você já viu a derivada das funções inversas, mas aqui eu vou mostrar como se faz isso, beleza? Então vamos lá. O que acontece? A função arcseno, ela significa o arco cujo seno é blá blá blá, beleza? Tá. E a função arcseno, ela é a função inversa da função seno. Ou seja, ela faz exatamente o contrário. E uma das coisas que a gente tem é que quando você pega uma função e aplica a função inversa, pode ser tanto na parte interna quanto na parte externa, isso aqui dá o próprio x. Vou dar um exemplo aqui. A função x², f de x igual a x ao quadrado, e a função f de x igual a raiz de x, são funções inversas quando o x é maior do que zero. Beleza? Por que eu estou falando x maior do que zero? Porque não tem sentido a gente falar de raiz negativa aqui. Beleza? Então, se o x é maior do que zero, a gente tem que essas duas funções são funções inversas. E repare, raiz de x ao quadrado, lembrando que aqui o x é maior do que zero, isso aqui é módulo de x, que como x é maior do que zero, isso aqui é x. Beleza? E você pode aplicar o contrário também. O contrário é o quê? Raiz de x ao quadrado, isso aqui é x. Então, essas duas funções são inversas. Existem várias funções inversas que você estudou. Por exemplo, a função exponencial e a função logaritmo, a função raiz e a função x². Deixa eu ver outro aqui. Essa função, que é arcseno, e a função seno, elas são funções inversas, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Esquecendo a baboseira toda aqui, eu vou aplicar seno dos dois lados. E aí a gente vai ficar com seno de f de x é igual a seno de arcseno de 2x. Beleza? Tá. Será que isso vai me ajudar? Vai sim. Tá. O seno do arcseno de blá blá blá, como seno e arcseno são funções inversas, é o próprio resultado que está aqui dentro. Então, seno de arcseno de 2x é 2x. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou derivar os dois lados em relação a x. Beleza? Derivar os dois lados em relação a x. Então, aqui a gente vai ficar... Vou aplicar a derivada aqui. A derivada do seno, que é a função mais externa, é o cosseno. Então, a gente vai ficar com cosseno de f de x. Só que eu tenho que multiplicar pela derivada interna. A derivada de f de x é f' de x. Do outro lado, a derivada de 2x é simplesmente o 2. E aí, o que a gente tem? A gente tem que f' de x é igual a 2 dividido pelo cosseno de f de x. Tá, já estamos bem no caminho, mas reparem. O f de x a gente conhece. O nosso f de x, ele é o arco cujo seno é 2x. Beleza? F de x é o arco cujo seno é 2x.
Então, a gente vai ficar com isso aqui, ó. Cosseno do arquisseno de 2x. Tá, beleza. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai montar um arco aqui e vai forçar o arco a ter um seno que seja 2x. Beleza? Então, vou montar aqui. Vou montar um triângulo aqui. Beleza. Esse arco aqui eu vou chamar ele de algum, quer dizer, de θ. E eu vou forçar ele a ter o seno 2x. Como que eu forço ele a ter seno 2x? Eu coloco no cateto oposto 2x e na hipotenusa 1. Que aí, se você olhar o seno de θ, ele vai ser 2x, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa 1. Então, vai ser 2x sobre 1. Então, o θ, ele é o arco cujo seno é 2x, beleza? Ele é o arquisseno de 2x. Tá. Eu poderia escrever isso aqui, né? Arquisseno de 2x. Beleza. Agora, o que que a gente está interessado? A gente está interessado não no seno, mas no cosseno. Se você reparar, o θ é o arquisseno de 2x. Ou seja, isso aqui que eu escrevi é o próprio θ. Mas o que a gente quer não é o seno mais. Agora a gente quer o cosseno de θ. Então a gente pode aplicar um Pitágoras aqui. Beleza? E aí eu posso chamar isso aqui, sei lá, de y. E aí aplico Pitágoras. Por Pitágoras, a gente tem que y ao quadrado mais 2x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Eu não preciso escrever, né? Vou passar para o outro lado. Y é igual a 1 menos 2x ao quadrado. Quer dizer, y ao quadrado, né? E aí, tirando a raiz, y é igual a raiz de 1 menos 2x ao quadrado. Beleza? E aí eu descobri quem é o y. Agora, quem é o cosseno de θ? O cosseno de θ é o nosso y, que a gente já descobriu quanto que vale, que é 1 menos 2x ao quadrado, raiz. É o y, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno de θ, que é o y dividido pela hipotenusa, que nesse caso é 1, é igual a raiz de 1 menos 2x ao quadrado. Dividido por 1, mas eu não preciso escrever. Beleza? Esse é o nosso cosseno de θ. E é isso que a gente vai colocar aqui, no lugar do nosso cosseno de θ. Então, isso aqui vai ser igual a 2 dividido. Nosso cosseno de θ tá aqui. 1 menos 2x ao quadrado. Não sei se a galera multiplica, né? Deixar 4x ao quadrado, só para ficar menos... 2 dividido raiz de 1 menos 4x ao quadrado. Tá aí a nossa solução. Beleza? Repare que aplicar aqui a função inversa foi uma ideia muito boa. E aqui a gente utilizou o quê? A regra da cadeia. Beleza? Deriva a função mais externa e multiplica pela derivada da função interna.
E aí, depois a gente substituiu a função f de x, função que a gente já conhecia. Beleza? Sempre quando tiver funções inversas, a gente vai tentar ter essa estratégia, beleza?